Estacionamento escolar, vontade e tranquilidade garantida. Tinha tudo para ser assim, mas o cliente de um hipermercado em Brasília teve prejuízo. O carro foi furtado. Na justiça, a empresa alegou falta de provas, mas teve que pagar a indenização. O caso serve de exemplo. Confira na reportagem de Gisele Loureiro. Para atrair clientes, muitos estabelecimentos comerciais fornecem estacionamento gratuito para o consumidor. Mas ao oferecer esse diferencial, a empresa fica obrigada a garantir a segurança dos carros estacionados. É que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a empresa responde pela reparação de dano ou furto do veículo que aconteça no estacionamento. Em Brasília, um jovem teve o carro roubado do estacionamento deste hipermercado. No dia seguinte, o veículo foi encontrado danificado e sem vários acessórios. O autor da ação teve que vender o carro por não ter condições de arcar com um conserto avaliado em mais de R$13 mil. O Carrefour alegou falta de provas, mas a Justiça Brasiliense condenou a empresa ao pagamento de R$ 12.196 por danos morais e materiais. O valor deve ser corrigido monetariamente com juros de 1% ao mês a contar do dia do roubo até a data da citação. Este advogado explica que, nesses casos, cabe ao estabelecimento comprovar que a culpa foi do cliente. Eu considero que a empresa não agiu como deveria nos termos legais, já que não fizeram a vigilância do local. Eles são responsáveis objetivamente por a segurança e são responsáveis porque assumem a guarda desses veículos colocados ali naquele estacionamento. Os estacionamentos reconhecem que falta conhecimento sobre os direitos e obrigações das empresas e do consumidor. As pessoas não sabem do seu direito e os comerciantes não sabem ou sabem que essas pessoas não sabem do seu direito. Eles se aproveitam disso. A gente devia procurar, que eu acho que a gente, estacionando o nosso carro no estacionamento público, eu acho que a gente deve ter algum direito, Se for extraviado, se for roubado, Falta muita informação, o usuário brasileiro não tem o hábito de se informar sobre seus direitos, E as pessoas que exploram esse serviço se valem disto, dessa falta de comprometimento dos usuários e terminam sendo explorados. E o nosso convidado para tratar desse tema é o advogado especialista em direito do consumidor, Márcio Carvalho. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então o estacionamento ele é sempre responsável pelo carro do cliente, tem a obrigação de arcar com possíveis prejuízos que venham a ocorrer? Temos que divisar se é a relação de consumo ou não. Alguns estacionamentos são de condomínio, áreas residenciais, e aí não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor, é importante que se verifique se o estacionamento é público ou se é um estacionamento de interesse particular aberto ao público. E nesses casos, como o estacionamento de um supermercado, de um shopping center, são estacionamentos em os quais se denomina aparentemente gratuitos, porque são necessários para que o comerciante possa efetivar suas vendas. Para esses, a responsabilidade. Pois é, agora, independentemente do problema que ocorrer no shopping, não necessariamente ele vai ser resolvido de imediato. O jeito, então, é o quê? Procurar a justiça, acionar a justiça? Sim, inicialmente, se houve algum tipo de colisão, arrombamento do veículo, deve ser fotografado, deve também o consumidor procurar fazer um orçamento do valor dos reparos e deve administrativamente levar a questão ao shopping ou ao comerciante. Se não houver o pronto ressarcimento, ele pode sim e deve buscar seus direitos no juizado especial ou na justiça comum. O senhor falou agora há pouco a questão dos estacionamentos em condomínios. Quando ocorre algum problema nesses estacionamentos residenciais, quem deve arcar? De quem é a responsabilidade? É do condomínio? Bom, nesses casos não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não há uma relação de consumo. O que se aplica é o Código Civil, que garante também o dever de ser indenizado. O direito de ser indenizado. E nesses casos é necessário que se verifique a culpa, o elemento culpa, ou seja, o condomínio contribuiu de alguma forma para aquele evento, deixou de reparar o circuito de segurança, deixou de reparar as portas de segurança, porque se tiver contribuído para o evento danoso, deve indenizar. Pois é, mas se não houver previsão de indenização pelo condomínio, como é que fica a situação de quem foi prejudicado? Independentemente de qualquer previsão estatutária da Convenção de Condomínio, esse dever de indenizar e o direito de buscar a reparação é previsto em lei. E nenhuma norma regimental do condomínio pode afastar a aplicação da lei. Então, há sim o dever de indenizar a todos aqueles que contribuíram para o evento, que causou danos.
Há um prazo para se entrar com pedido de indenização contra esse sinistro, seja em estacionamento residencial, enfim? O prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor diante de um dano é de 5 anos. 5 anos, né? Ok. E vamos agora saber quais são as dúvidas dos consumidores sobre esse tema. Nossa equipe de reportagem gravou algumas perguntas nas ruas. Confira. Eu sou o Thiago, segurança, trabalho na projeção. Se o manobrista bater o carro, quem eu devo acionar? Ele ou a empresa? Pois é, problemas agora envolvendo o manobrista. Se ele que cometeu um acidente, bateu o carro, quem que eu devo acionar? Bom, a empresa pode ser acionada e se for uma empresa terceirizada para fazer o serviço de manobrista também pode ser acionada e a responsabilidade de ambos é objetiva. Se for acionado o próprio funcionário da empresa, aquele que efetivamente dirigiu o veículo, a responsabilidade será subjetiva, ou seja, o consumidor terá que provar que ele agiu com culpa. Pois é, o que vem a ser essa responsabilidade objetiva que o senhor mencionou agora? A responsabilidade objetiva que recai sobre o comerciante é aquela que independe do elemento culpa, ou seja, não pode o comerciante dizer que não contribuiu com culpa. Está no mercado e, portanto, assume os riscos pelo negócio, pelas vantagens daí oferidas. E, por isso, há o dever de indenizar, independentemente de culpa. Agora, é muito comum a gente ver nesses papeizinhos que a gente recebe do próprio manobrista aquela seguinte frase: não nos responsabilizamos por danos ocorridos no local. Eles têm esse direito de colocar essa frase? Isso não seria uma cláusula abusiva? Sim, essa é uma cláusula nula de isenção de responsabilidade. A lei afasta essa cláusula, ainda que inserida lá, ela é uma cláusula imposta arbitrariamente com a qual o consumidor não tem como contra-argumentar. E por isso a lei a afasta. Então posso simplesmente ignorar aquela frase? Sim, continuam respondendo diante da lei. E temos outra pergunta sobre o tema de hoje, vamos ver. Meu nome é Gabriel Santoro, sou microempresário. Se meu carro for roubado no estacionamento do meu trabalho, qual justiça deve acionar? A do trabalho ou a comum? Há diferença em qual justiça acionar nesse caso? Sim, é uma situação de responsabilidade civil. Dever de indenizar. Deve acionar a justiça comum, seja no juizado especial ou seja na vara civil. Agora, voltando à questão do manobrista, o que eu faço se o manobrista recebeu uma multa? Como é que eu faço para conseguir o ressarcimento disso? Como é que fica essa questão? Bom, na própria multa, no documento da multa, há a possibilidade de se nominar aquele que realmente dirigiu o veículo naquele momento. E se isso for possível, se o consumidor tiver conhecimento dos dados dessa pessoa, pode assim fazer para que a multa efetivamente vá para essa pessoa que dirigiu o veículo naquele momento. Se o consumidor não tem condições de identificar os dados dessa pessoa, ele pode pagar a multa e deve pagá-la e buscar regressivamente o direito de ser ressarcido do estabelecimento comercial. Aí, no caso, ele tem que provar que esteve lá, provavelmente mostrar uma nota fiscal, daí a do horário. importância de você ter sempre o cupom fiscal ou a nota fiscal. Em que situações eu devo acionar o seguro do veículo, em caso de problemas de estacionamentos? Bom, é um direito do consumidor acionar ou não o seu seguro, mas isso não impede de buscar o ressarcimento de quem lhe causou os danos. O que não pode fazer o consumidor é buscar ser ressarcido diretamente por aquele que causou os danos e ainda assim buscar a indenização do seguro, porque aí seria uma situação de enriquecimento sem causa. Ele pode optar por um ou por outra situação. Muitas vezes ele não quer usar o seguro para não perder os benefícios que ele tem de prêmios na renovação. Então, cabe a ele identificar no caso concreto se é possível ser ressarcido do causador do dano ou, se não, buscar o seguro. Agora, eu posso pedir na justiça também o ressarcimento do que eu gastei, por exemplo, na franquia do seguro? Posso entrar na justiça para pedir isso? Quanto à franquia, sim. Quanto à indenização do seguro, não. Quanto à franquia, sim. Porque a seguradora, quando paga a indenização, ela buscará regressivamente do causador do dano ser ressarcida pelo seguro que teve que pagar. No que diz respeito à franquia, ela está excluída desse valor de indenização. Então, pode o consumidor buscar do causador do dano só o valor da franquia. Ok. E agora mais uma pergunta gravada nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Meu nome é Renato Halley, sou estudante e técnico em farmácia. Se alguém bater no meu carro no estacionamento do shopping e fugir, eu posso processar a empresa que administra o estacionamento? E então, doutor, neste caso, como é que fica a situação de quem foi prejudicado? Pode acionar tanto a empresa que administra quanto o próprio shopping. E se for buscar os seus direitos diretamente com aquele que efetuou a colisão, a será subjetiva, ou seja, o consumidor deverá provar que aquele que colidiu com seu carro agiu com culpa. Contra a empresa que administra e contra o shopping, a responsabilidade é objetiva. Ele não precisa fazer essa prova. Basta buscar a indenização de ambas as empresas ou de uma só delas e
a empresa depois que buscará ser ressarcida daquele que causou os danos ao consumidor. Agora, no caso do que o telespectador falou, a pessoa que bateu no meu carro fugiu. E aí, ela fica impune no final das contas? É um risco que se tem ao se fornecer esse tipo de estacionamento. O comerciante assume esse risco, é o risco do negócio. Ele sabe de antemão que essa situação pode acontecer. Daí, diversos shoppings e empresas que administram, instalarem as câmeras de segurança, né, os motoqueiros que fazem a segurança, a vigilância, para tentar fazer essa identificação. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Boa tarde.